estar de novo na igreja. Quem ama a igreja do Senhor? Eu. Amém. Né? O que seria de nós se não fosse a igreja, irmão? Diz aí. É falha, é isso, é aquilo, tem aquilo outro, mas é a noiva do Senhor Jesus, irmão. Somos nós, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor pujante, a igreja do Senhor que nada nem ninguém para nessa terra, nem vai parar. É a igreja do Senhor que leva a mensagem de esperança, a mensagem de paz. A igreja do Senhor é aquela que ajuda os necessitados. A igreja do Senhor é aquela que tem pão para aqueles que precisam de pão para o seu espírito. Tem renovo na igreja do Senhor, né? Como é bom a gente celebrar o Senhor, como é bom a gente louvar o Senhor. O Senhor colocou uma palavra no meu coração hoje, bota o tempo, por favor, muito simples e muito direta para a nossa vida. Eu quero ministrar sobre a nossa vida hoje, uma palavra de ânimo e esperança da parte do Senhor. Quem diz amém por isso? De ânimo e esperança da parte do Senhor. O personagem dessa história, nós vamos conversar um pouco sobre o início da história de Jacó. De quem, irmãos? Jacó. Vamos falar um pouco sobre ele. Essa mensagem vai começar hoje. Eu já desafio você, eu já lanço o desafio, porque no domingo estaremos pregando uma segunda mensagem sobre Jacó, sobre uma segunda parte da vida dele. E claro que não tem como a gente separar a primeira e segunda parte, né? Mas o Senhor tem ministrado no meu coração sobre essa parte bíblica da história desse homem, tudo que aconteceu com ele. Hoje eu começo a falar com você para trazer essa mensagem de ânimo, essa mensagem de esperança, essa mensagem no qual a sua perseverança será renovada. Quem diz amém por isso? Tiago, no capítulo, já apareceu aí o texto, Tiago capítulo 1, versículos 2 e 4, diz assim: meus irmãos, diga assim, meus irmãos da igreja El Shaddai. Pronto, é para você, então essa palavra é para você, tá certo? Meus irmãos da igreja El Shaddai, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o que, irmãos? A prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Quem diz amém por isso? Perseverança em momentos tão difíceis. Olha o que o apóstolo Paulo agora escreve em 2 Coríntios capítulo 4, 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles pesa, a glória pesa mais do que o sofrimento. A recompensa vai pesar mais do que todas as dores. A recompensa é muito maior. A palavra de Deus também traz aqui o exemplo de uma mãe que vai dar à luz ao filho no parto normal. As dores, só quem é mãe, quem foi mãe e teve filho de parto normal sem anestesia, sabe o que é que a gente está falando. Bom, até quem deve ter doído bastante, né? Até com anestesia. Mas o Senhor está dizendo aqui: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê. Uma mãe, ela não vai fixar os olhos na dor, mas quando recebe o filho nos braços, ela vai lembrar da dor? Lembra de jeito nenhum, porque a alegria de ter um filho nos braços superou toda a dor. Em nome de Jesus, esse versículo nós estamos tomando posse agora. Toda provação, toda luta, todo momento difícil será superado pela bênção, pela glória, por aquilo que o Senhor vai nos entregar, por aquilo que o Senhor já prometeu, já nos entregou. Ainda pode não ter sido materializado, mas assim será em nome de Jesus. Quem diz amém por isso? Aí Paulo vai continuar: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não vê é o que? Eterno. Jacó foi um cara extremamente perseverante, Se você é novo na fé, se você está aqui, você não conhece a fundo a história desse homem, deixa eu tentar fazer um resumo, né, da história desse homem que Jacó, filho de Isaac, filho de Rebeca. Jacó, ele é um dos patriarcas de Israel. Jacó, ele é um dos patriarcas, vamos dizer assim, ele é descendência de Abraão.
E aí, em Cristo Jesus, nós somos descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, do Senhor Jesus. Quem diz amém por isso? Um homem que já vai nascer, antes de nascer, já vai ter uma promessa na vida dele. Já vai ter uma promessa. Esse homem, quando ele está sendo gerado do ventre de sua mãe, ele não está ali sozinho, tem um irmão gêmeo com ele. O seu irmão chama-se Esaú. E a Bíblia nos diz, a palavra do Senhor nos diz, lá em Gênesis, no capítulo 25, né? A partir do versículo 22, Gênesis 25, 22, diz assim: os filhos lutavam no ventre dela, no ventre da mãe. Então disse: se é assim, por que vivo eu? Disse ela. E consultou o Senhor. Olha, respondeu-lhe o Senhor: 2 nações no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Cumprindo os dias para que desse à luz, eis que achavam os gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca deu-lhes a luz. Olha, guarda esse versículo. Nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Mas, dando uma pausa aqui no tempo do nascimento dele, quando esse homem ele nasce, ele vai crescer num lado disfuncional. Porque, analisando a história, você vai ver que Esaú e Jacó era o filho amado da mãe, Esaú o filho amado do pai. O lar então era totalmente disfuncional. Porque quando, por exemplo, Isaac ia brigar vamos dizer assim, ia brigar com Jacó, ia dar o carão lá em Jacó, Rebeca se levantava e disse assim: não, com meu filho não. Quando assim a mãe ia proceder com Esaú, o pai dizia: não, com meu filho não. Então era um lar totalmente disfuncional. E assim ele cresce. E como o texto nos diz, ele vai nascer agarrado no calcanhar. Ele vai nascer ali, ele vai ser chamado de enganador. Jacó, ele era muito bom com as palavras e para tirar vantagem com as suas palavras. Ele era um homem extremamente inteligente e perspicaz. Mas ao mesmo tempo era um homem que cresce na sua casa ouvindo falar de Deus, mas não havia passado por uma transformação real por Deus. Ele é um homem que ele cresce ouvindo falar daquilo que Deus ele fez na vida do seu avô, daquilo que Deus fez na vida do seu pai, mas ele ainda não havia tido encontro com Deus. Querido, olha, você veio nesse lugar, você veio nessa noite para você ter um encontro com Deus. Pastor, eu já tive esse encontro há 30 anos, há 20 anos, mas mesmo assim é uma noite de encontro, tanto para aqueles que ainda não nasceram da água e do Espírito, como para aqueles que já têm ao Senhor Jesus, porque nessa noite você veio encontrar a palavra do Senhor, e essa palavra que conforta, essa palavra que quebranta, essa palavra que nos incentiva, essa palavra que traz a resposta de Deus para o nosso coração. Você veio se encontrar com Deus nessa noite, e você tem que decidir uma coisa: não tem como eu sair dessa noite do mesmo jeito que eu cheguei. Ou eu saio daqui de posse dessa palavra, de posse de mais uma promessa, seja ela renovada ou nova, mas não dá para me sair daqui do mesmo jeito, irmão. Não dá para a gente cantar aqui que no mundo eu busquei, mas não fui preenchido como a gente cantou, se realmente nós não nos permitirmos sermos tocados por Jesus, sermos tocados por esse encontro. Daqui a pouco eu vou falar do encontro desse homem. Mas aqui ele vai crescendo no lado disfuncional, mas mesmo diante disso, eu tenho um olhar um pouco diferente para essa história, também bíblico. Eu entendo que mesmo nascendo num lar disfuncional, mesmo não sendo o primeiro, né? Ele vai ser o segundo filho. Eu vejo na história desse homem um desejo imenso de vencer. Quem aqui tem um desejo de vencer na sua vida? Todo mundo tem. Que pergunta é essa, pastor? O desejo é uma coisa, mas a decisão é mais à frente. Desejo nós temos, mas que você nessa noite possa decidir vencer em áreas da sua vida no qual você não tem tido vitória. Que você decida vencer, por exemplo, vencer um vício. Que você possa vencer o vício da pornografia em nome de Jesus, porque o Senhor liberta. Que você possa vencer o vício da mentira, porque Jesus liberta. Que você possa vencer o vício
do alcoolismo. Não sou alcoólatra, pastor, mas bebo só um negocinho de vez em quando, socialmente. É pecado? Cara, não vou entrar nesse mérito, mas vou dizer para você o seguinte: tem coisas que não cabem para o servo de Deus, ponto. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio para libertar você do seu vício do cigarro. Eu já vi homens serem libertos do vício do cigarro, homens entregarem aqui nesse altar carteira de cigarro e nunca mais voltar a fumar, porque Jesus libertou. O encontro com Deus, ele vai trazer mudanças, mas eu entendo que a vida desse homem aqui começa com um desejo de vencer. Começa com o desejo de vencer. Ele sai agarrado no calcanhar do irmão. Era uma guerra, era uma batalha, era. Mas se você vê a história desse homem, ele era enganador, ele quis levar vantagem, mas depois que ele atravessa o Val de Jaboque, indo ainda, não voltando, indo para a Síria, esse cara vai lutar 20 anos. Ele era um lutador. Diga assim, Jacó, ele era um lutador. Tanto é que quando Deus o encontra, cara, isso daqui é, meu Deus, estou dando spoiler da palavra de domingo, mas vai. Quando Deus vai encontrar com Jacó em Jaboque, ele vai se encontrar como? Como lutador, meu irmão. Quando Deus vai se encontrar com Josué era o quê? Um general, prestes uma batalha lá para conquistar Jericó. Como foi que o Senhor vai aparecer ali para Josué? Como um general com a espada. Está vendo aí? Está vendo aí? Quando Gideão estava lá no lagar, ali precisando de um ânimo, o Senhor vai aparecer dizendo assim: homem valente. A forma não como você quer, mas como você precisa, o Senhor está falando, está se revelando no seu coração hoje. Jacó aqui é um lutador, ele decide vencer, meu irmão, não tenha dúvida. Ele sai agarrado no irmão, no calcanhar do irmão. Esse cara é extremamente perseverante. Ele vai ter vitória por conta da perseverança dele. Ele decide mesmo diante dos erros, diante das situações adversas. Quando ele chega na terra do seu tio Labão, ele vai passar 20 anos, sabe como? Lutando e vencendo. Não tem como, tem que suar a camisa. Eu fico muito preocupado com o tempo que a gente vive hoje. O tempo que a gente vive hoje, onde muitas pessoas querem, ter grandes ganhos de forma muito fácil, só com arrasta para cima. Eu fico muito preocupado com isso, velho. Porque eu aprendo que uma construção é construção, irmão. Você tem que suar a camisa. Você tem que fazer a sua parte, você tem que empreender. Eu estou falando para a gente nessa noite que são empreendedores e que estão realmente suando a camisa, que estão acordando cedo, dormindo tarde, fazendo aquilo que cabe a você. Creia, Deus vai lhe dar vitória, Deus vai tirar você você vai sair desse aperto, desse aperreio. Cumpra os princípios do Senhor. Oferte no altar, seja dizimista e veja o que Deus vai fazer na sua empresa e faça a sua parte, meu irmão. Faça a sua parte. Jacó foi assim, ele decide vencer, mas ele vai começar cuidando dos rebanhos do seu sogro, do seu tio, na verdade, que virou sogro, né? Ele vai começar suando a camisa, depois ele vai crescer, mas ele é um homem que ele não se acomoda, querido. O reino de Deus, olha, o reino de Deus, ele é tomado ao que, irmãos? A força. Como? Com o que, irmão? Diga assim: força. Força. Eu estou falando para pessoas nessa noite aqui que estão fazendo força em diversas áreas da sua vida. E sabe qual é a palavra? Persista. Continue. Persevere. Persevere. Podem até tentar contra você. Podem até levantar, podem até fazer alguma coisa contra, mas em nome de Jesus, você está com o Senhor. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem está com o Senhor é maior que está em nós, maior que está em nós do que aquilo que está no mundo. Aleluia. Pode tomar posse dessa noite. Eu vou decidir vencer e eu vou vencer. Jacó foi lutador, venceu. Só que tem algo aqui que vai ser algo
que vai ser fundamental na vida desse homem. Escute, voltando um pouco para a história dele. Quando ele cresce na casa dos seus pais, Esaú era o preferido de Isaac, e ele era o preferido da sua mãe. A Bíblia vai nos dizer que quando chegou certa hora da vida de Isaac, o pai dos dois, Isaac chama Esaú e diz assim: meu filho, daqui a pouco eu acredito que eu vou morrer. Eu vou fazer aqui um pedido a você. Não sabia ele que viveria mais de 20 anos à frente. Vai lá no campo, caça uma caça, vai lá, pede um cabrito lá, você vai caçar, vai fazer um guisado e traga para mim, porque depois que eu comer o guisado que eu gosto, eu acredito que deveria ser a comida preferida de Isaac, eu vou abençoar você. Eu vou o que, irmãos? Abençoar. Vou abençoar. Só que a história nos diz que a esposa Rebeca estava ouvindo, e ela vai dizer assim: Jacó, seu pai vai abençoar seu irmão. Em outras palavras, ela disse assim: eu não quero que ele seja abençoado. Quem tem que ser abençoado é você. Eu vou preparar o guisado que seu pai quer. Eu vou preparar o guisado e você vai entregar para o seu pai. Ele vai comer e depois você vai ser abençoado. Aí Isaac diz assim: mas ele é tão diferente de mim. Ele é peludo, a voz é diferente. Se meu pai descobrir, minha mãe, aí a mãe diz assim: vai, e que se ele descobrir, que toda maldição recaia contra mim. Ela prepara, Jacó chega para o seu pai, se passa por Esaú. É interessante que quando ele se passa por Esaú, ele ali está esperando irmão, diga assim, uma bênção. Está esperando uma bênção. Você tem que entender, existia aqui, antes Esaú havia vendido o direito da primogenitura, e aqui tem a bênção. Se você ler mais à frente, Gênesis capítulo 27, quando Isaac vai abençoar Jacó e que Esaú descobre, Esaú fica irado. E Esaú vai dizer assim: ele roubou o meu direito de primogenitura e ainda foi abençoado no meu lugar. Esaú, ele vai descartar o direito da primogenitura quando ele vai negociar por um prato de comida, mas ele vai entender o peso que existia na bênção do seu pai. A bênção de ser liberado sobre ele uma palavra abençoadora. A dádiva de receber uma palavra abençoadora. E aqui a palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, 20 vai dizer assim: pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro dele. Só que a bênção de Jacó foi a bênção da prosperidade, foi uma bênção de vitória. Mas quem foi que liberou essa palavra? O seu pai. Diga assim: o seu pai. Eu estou falando para pessoas aqui que precisam reconciliar com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, porque a bênção de quem é acima, ela ultrapassa gerações. A bênção, o direito da primogenitura é uma bênção dobrada, mas a bênção que ele libera, a palavra que ele libera: pastor, eu não tenho pai, meu pai já morreu, eu estou sozinho, eu sou sozinho na vida. Você está na casa do pai, você está na casa da bênção. Você está aqui nessa noite entendendo que para alguns, escute, alguns precisam reconciliar com a sua família, alguns precisam voltar e pedir perdão, outros precisam liberar perdão, mas algo que você precisa entender: existe uma bênção na paternidade. Não tem o meu pai na terra, mas tem o pai do céu que vai curar você, seja através de outra pessoa, seja através da igreja, seja através de qual meio for, você será abençoado. Quem diz amém por isso? Quem crê nessa palavra? É o que a Bíblia nos ensina. Você entendeu porque eu estou trazendo todo o contexto antes de liberar essa palavra? Você entendeu porque eu estou trazendo todo o contexto por trás? Eu estou contando mais a história do que pregando diretamente para você, para que você possa entender. Puxa vida, um patriarca passou por isso.
passou por algo que eu estou passando, eu estou me identificando com a história. É verdade, porque a Bíblia ela é perfeita. Ela não vai esconder as mazelas de ninguém. Ela não vai esconder a bênção de ninguém. Ela não vai esconder as virtudes de ninguém. Ela vai mostrar tudo. Porque a Bíblia, irmão, quando a gente, meu irmão, a gente não lê a Bíblia não, irmão. Nós é que somos lidos por ela. Como assim, pastor? É essa espada de 2 gumes que entra no nosso coração e vai cortando a mim e a você. E quem é transformado e abençoado somos nós. A bênção aqui da paternidade. Irmãos, eu estou falando aqui para pessoas que também podem até serem órfãos espirituais. Sabia disso? Como, pastor? Órfão espiritual? Irmão. Sabe qual é o órfão espiritual? E aqui, receba essa exortação em nome de Jesus. Aqui eu considero um órfão espiritual, aqui nesse contexto da gente, são até pessoas que podem estar dentro da igreja, mas não honram a liderança, a paternidade espiritual. Graças a Deus aqui não tem. Amém. A direção a visão que a gente está caminhando, a direção, aí sempre tem, não, aí às vezes se levantam, não, mas eu acho que não é assim, eu não concordo, irmão. Você está debaixo de uma visão, você está debaixo de um lugar. Então esteja debaixo dessa direção. Não, mas eu quero ser independente. Independente? Como? Eu estou debaixo de uma paternidade espiritual, debaixo da liderança de uma igreja, debaixo de uma visão, eu quero ser independente. Como? Que negócio louco. Não tem como. Quem anda independentemente, espiritualmente, meu irmão, é presa fácil para o inimigo. No céu teve um que quis se tornar independente. O fim dele foi trágico. Se você está debaixo da liderança dessa casa, desse lugar do Senhor, irmão, ore. Entenda muitas vezes a visão. Entenda aquilo que a gente está trazendo para você. A gente pastoreia pessoas livres. Quem diz amém por isso? Pastoreia pessoas. Você está aqui, meu irmão. Ninguém obrigou você a estar aqui. Você está aqui porque você ama esse lugar, porque você recebe a palavra desse lugar, porque você se alimenta nesse lugar. E porque você crê que Deus ele vai estar fazendo algo na sua vida nesse lugar. Quem diz amém por isso? Olha que importância a bênção da paternidade. Efésios 6. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Pastor, aqui ele está trazendo a palavra. Meu irmão, não estou misturando. Eu estou caminhando em paralelo com essa palavra. Eu estou caminhando em paralelo. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Você quer ser abençoado, irmão? Honre a bênção que está sobre a sua vida. Honre os seus pais. Pastor, meu pai não está aqui de novo, meu irmão. Meu pai já foi, meu pai não foi. Meu pai e mãe foram péssimos para mim. Você está no lugar onde você está sendo curado e você vai liberar perdão no seu coração. Você vai liberar perdão para que você seja abençoado, para que essa palavra se cumpra na sua vida, para que tudo corra bem e tenha vida longa sobre a terra. Deixa eu trazer agora uma palavra para o natural, para o mais natural não, para a interpretação clássica desse versículo. Interpretação clássica. Filhos, todos nós somos filhos. Filhos, quer viver bem na terra, quer ser próspero, quer ter dias bons, quer ter mais dias bons do que dias maus. Honre seu pai e sua mãe. Meu Deus do céu, essa palavra está indo certeira para algumas pessoas nessa noite que precisam reconciliar com seu pai e sua mãe. Meu Deus, eu não imaginava que chegar. O Senhor está falando com algumas pessoas que precisam sair daqui e reconciliar com seu pai e com sua mãe. A Bíblia está dizendo assim: honra não é dando a condicional. Honra se você foi bem tratado. Honra se foram bons com você. Não, honre, independente, honre. Mas pastor, mais isso, mais aquilo.
honre. Porque quando você honra, olha, meu irmão, tem começos de curas que vão ser iniciados na sua vida quando você liberar perdão e você começar a honrar. Tem processos na sua vida que vão ser iniciados e serão concluídos para a bênção quando você perdoar e você começar a honrar. Essa palavra é para algumas pessoas muito diretamente nessa noite. Quem diz amém por isso? Quem crê nessa palavra do Senhor? Irmão, voltando para a história. Depois que Isaac abençoa Jacó, que Esaú descobre, Esaú fica furioso e diz que assim, que vai matar o irmão. Meu pai está perto de morrer. Quando meu pai morrer, eu vou matar meu irmão. Eu vou me vingar. Porque ele foi esperto e comprou meu direito de primogenitura. Porque ele enganou meu pai na bênção. Esaú decide vingar. Ele libera uma palavra. Jacó vai sair da casa dos seus pais debaixo de uma palavra de ameaça. Diga assim, de ameaça. Uma palavra de ameaça do seu irmão. Eu prego com a multidão de gente que tem aqui. Eu prego para pessoas nessa noite que estão sendo, escute, preste atenção, ameaçados por algo do seu passado. Uma culpa que você carrega, escute, toda culpa, ela pode ser extraída, esse peso da culpa, no momento em que há liberação de perdão e confissão de pecado. Que forte, hein? O peso da culpa, ele é retirado quando há liberação de perdão e confissão de pecados. É bíblico isso. Eu estou falando para pessoas aqui que estão debaixo de ameaças emocionais, de ameaças espirituais, e pode ser ameaças de pessoas. Não interessa o caso, se essa ameaça foi uma consequência ou se foi algo realmente terrível. Escute, eu creio no Deus que nos protege, eu creio no Deus que sara, eu creio no Deus que restaura, para que toda ameaça caia por terra. Jacó vai sair debaixo de uma ameaça, mas 20 anos depois ele vai retornar e essa ameaça não foi cumprida. E em nome de Jesus, assim será sobre a tua vida, igreja. Em nome de Jesus, assim será sobre a sua casa. Em nome de Jesus, nenhuma arma forjada contra você vai prosperar, nenhuma palavra negativa vai prosperar. Maior, diga assim, maior é o que está em mim. Diga assim, é Jesus, do que é o que está no mundo. Quem te guarda é o Senhor. Quem te protege é o Senhor. Que bênção, irmão. Falei 2 vezes o mesmo versículo, na mesma palavra. É porque tem gente que precisa ser incutida esse versículo no coração. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pastor, fizeram um trabalho para mim. Trabalho? Para você que é servo de Deus? Chegar na porta e vai voltar. Chega na porta e volta. Chega na porta e volta. Ah, mas fizeram isso, fizeram aquilo. Na encruzilhada, uma galinha, um não sei o que foi encontrado. Na porta da minha casa. Irmão, olha, pessoal. A gente saía para o colégio. Eu já contei isso algumas vezes. A gente saía para o colégio, às vezes na porta da casa da gente, tinha lá, eu não sei, meu irmão não tinha entendimento, tinha lá uma galinha morta. Mais de uma vez. Só que eu via assim um negócio, não tinha, eu chegava assim. Estava ali a bicuda, estava nem aí. Não tinha, sabia nem o que era. E se foi, eu não sei. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos protege. O sangue de Jesus Cristo é aqui é no selo da porta da casa da gente. Nenhuma arma forjada vai prosperar, meu irmão. E a gente fala isso, não é? Sabe por quê? Porque nós cremos que há poder no nome de Jesus. Você tem medo? Não tenho medo de nada, irmão. De nada. Ah, porque o vulto passou. Ah, porque o vento deu. Ah, porque eu vi uma passando. Vai embora em nome de Jesus. Vai embora em nome de Jesus. Bate em retirada. Todo demônio, toda armadilha do inimigo bate em retirada em nome de Jesus. Irmão, várias vezes eu já levantei de casa, na sala, na varanda, e um negócio... Passa assim um negócio, uma presença ruim. O sangue de Jesus, a gente está em guerra, irmão, a gente está em guerra. O sangue de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus,
embora, irmão. Irmão, teve uma vez que a gente estava aqui na igreja. Tu lembra, pai? Que fizeram uma macumba na porta da igreja. Tu lembra? Cabelo, cordão, negócio nojento, irmão. Cabelo, cordão, planta, folha. Varre, joga fora. Oração, Senhor, esse lugar é teu, na porta da igreja. Esse lugar é teu, Senhor. Nenhuma arma do inimigo vai aqui prosperar com esse lugar. Esse lugar é teu. As pessoas que vão passar por aquela porta, elas vão receber a palavra, elas serão ricamente abençoadas, as famílias serão transformadas, a prosperidade do Senhor virá, gente será curada, gente será liberta, famílias para a glória do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, porque maior é o Senhor. Toda ameaça cai por terra sobre a sua vida, toda ameaça contra os seus filhos, ameaças naturais e espirituais. Você diz amém por isso? Cai por terra. Agora, querido, guarda essa. Ande no caminho do Senhor. Não saia não. Não saia debaixo da nuvem do Senhor. Porque se sair, meu filho, aí é com você e a sua decisão. Para não dizer, né? A sorte, o pão. Você tem que estar debaixo da nuvem. Lembra quando o povo estava saindo do Egito, indo para a terra prometida? Foi o que Deus disse: Moisés, durante o dia é uma nuvem, o povo tem que estar debaixo. Durante a noite é a coluna de fogo que vai na frente. Agora não saia debaixo da nuvem. Não saia dos princípios do Senhor. Mas não, pastor, não. Minha mãe ora por mim. Meu pai ora por mim. O Senhor ora por mim. Querido, salvação individual. Decisões de você já tem o entendimento. Decisões individuais. Salvação individual. Quem diz amém por isso? A ameaça não se cumpre. Mas aí Jacó foge. E aqui eu vou começar a dar a pausa nessa primeira palavra. Quem vai estar aqui domingo, irmão? Domingo? Amém, irmão. Mas Jacó foge. E Jacó está indo em direção a Beceba. Não, desculpe. Indo em direção a Padã Arã. E agora? Na terra de Betuel. Na terra de Labão, desculpe. Lá veio confundindo os personagens. Na terra de Labão, que era tio dele. A terra que não ficava no território de Israel. Ficava na Síria. Ele estava em direção. E ele sai da sua casa. Ele sai corrido, debaixo da ameaça. E ele vai parar no lugar, e eu quero que você acompanhe esse texto comigo. Ele vai parar no lugar chamado Luz. Gênesis capítulo 26. E aí quando eu vou... partiu de Beceba, é isso aí. Não foi para Beceba, foi partiu de Beceba. Gênesis capítulo 28. Versículo 10, filho. Bota aí, por favor. Acompanha comigo. Aqui Jacó, o texto vai começar dizendo que ele está em Betel. Diz assim: partiu Jacó de Beceba e foi para Arã. Chegando em determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras do local, colocou-a sobre a cabeça para deitar-se. Ali sonhou que havia uma escadaria que se erguia da terra, cujo topo alcançava os céus, e pela qual os anjos subiam e desciam. Pausa, deixa aí o versículo. Irmão, aqui Jacó estava tendo uma experiência tremenda com Deus. Você vai ver o porquê disso. Espera aí, daqui a pouco eu falo. Versículo 11. Acima dela, em pé, estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de quem? Irmão, está aqui. O Deus de quem? De Abraão, o seu pai, e o Deus de Isaque. Darei a você a descendência, a terra no qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, norte e sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Por meio de quem, irmão? Por meio de você e de quem, irmão? Da sua descendência. Agora, irmão, olha o versículo 15. Olha que coisa linda. Olha o versículo 15. Eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E o trarei o quê?
e o trarei de volta a esta terra, e não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quem pode aplaudir a Jesus por essa palavra, irmão? Quem pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Essa palavra é para você. Ei, quem está tomando posse? Essa palavra é para você, para você, para você, para você. Essa palavra é para você. Eu não vou te deixar enquanto não fizer o que lhe prometi. Lembre, Deus, Ele é Deus se cumpre as suas promessas. Pastor, eu escuto isso desde pequeno que eu estou na igreja. Deus é o Deus que cumpre promessa. Está ouvindo de novo, tá certo? Está ouvindo de novo. Deus é o Deus que cumpre promessas. Eu estou com você. Você vai para um território diferente. O que eu ia falar aqui agora há pouco é o seguinte: esse sonho vai mostrar que os anjos de Deus, anjo respeita território, anjo é territorial. Os anjos do Senhor que estava com Jacó aqui na terra que era Israel, estavam voltando para o céu, porque agora ele ia para um novo lugar, e agora estava descendo outros anjos que iriam acompanhá-lo na jornada dele de 20 anos, que seria na terra do seu tio Labão, que era uma troca de anjo. Pastor, era anjo da guarda? Não, eram anjos que guardavam devido à ordem de Deus sobre a vida de Jacó. Existe não, anjo da guarda? Não existe não, já foi. Aqui os anjos territoriais estavam sendo trocados. Ele ia atravessar o território. O território era dividido ali ali nessa parte por Jaboque. E domingo a gente fala sobre ele. Estava sendo ali Deus está dizendo assim: pode ir, porque onde quer que você vá, eu vou cuidar de você. Ô irmão, lembre que esse cara, ele tinha enganado o pai. Ele enganou o pai. Lembre que esse cara, ele vai usar de expertise para negociar um direito de primogenitura com o irmão. Se você ler, você vai ver assim: Esaú vendeu. Compre e venda. Ah, mas ele não deu valor. Esse homem era o cara que não tinha identidade. Quando o pai pergunta: quem é você? Ele vai assim: Esaú. Mas na verdade era Jacó. Sabia nem quem ele era. Está vendo como era a vida dele? Tinha os seus defeitos, tinha as suas mazelas, mas Deus está dizendo assim: eu amo você, Jacó. Eu prometi a você agora que essa terra você vai receber, vai ser do seu descendente. Que essa terra, ela vai pertencer aos seus descendentes, e eu vou te abençoar. E ainda tem mais: eu vou trazer você de volta e vou cumprir a minha palavra, vou cumprir a minha promessa. Querido, eu já estava aqui dizendo assim: essa palavra é para mim, pastor. Porque independente de como eu vivi ontem, independente de como eu estou vivendo hoje, eu preciso ter esse encontro com Deus, porque aqui foi o primeiro encontro dele, e aqui em sonho, Deus vai aparecer no topo aqui das escadas, nem assim que tem o versículo, Deus estava lá, Deus estava falando com ele. Deus está falando com você. Essa noite é uma noite de encontro. Aqui Deus vai se apresentar de uma forma diferente. Deus está no qual Ele irá se apresentar mais na frente. Deus está se apresentando a você com essa palavra nessa noite. Deus está se apresentando a você. Aí o texto vai dizer assim: quando Jacó acordou, versículo 16, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar. Mas eu não sabia. A misericórdia do Senhor. Não estava nem ligado nisso, mas eu não sabia. Mas Deus está nesse lugar. Com muito medo disse: temível é esse lugar. Não é outro senão o quê? A casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se cedo, pegou uma pedra que havia posto sobre a cabeça, colocou-o em pé junto à coluna e derramou o óleo sobre o seu topo, e deu o nome daquele lugar de Betel, a casa de Deus. Betel, nessa noite, esse lugar para você é o lugar desse encontro, é o lugar desse início de ajuste na sua vida.
Se você ler a história desse homem, ele vai sofrer que só, velho, 20 anos na terra do seu tio. Mas em tudo o Senhor estava com ele. Quando seu tio mudou 10 vezes o salário dele, porque não podia vê-lo prosperar, o Senhor estava com ele. O Senhor fez justiça. O Senhor guardou. Querido, Deus te guardou até aqui, meu irmão. Deus te guardou até aqui. Deus guiou você até esse, que dia é hoje, meu irmão? 19. Até esse 19 de setembro de 2024, o Senhor te guardou. E o que está faltando de você dizer assim: Deus está nesse lugar. Eu não estou vendo Deus com os meus olhos, mas eu estou entendendo essa palavra de Deus. É noite de eu entender que eu preciso de uma mudança. É noite de eu entender que eu preciso me voltar para esse Deus. É noite que eu preciso entender que eu tenho que confiar nele. É noite de eu entender que onde quer que eu vá, se eu entregar o meu coração para esse Jesus que o pastor está pregando, a bênção de Deus vai me acompanhar. Eu vou fazer a minha parte, suar a camisa, acordar cedo, empreender, força, estratégia, o que quer que seja, mas a bênção está nesse lugar. Meu irmão, veja só, o Senhor, Ele vai abençoar Jacó, depois que o pai libera aquela palavra abençoadora. Vai ler a bênção de Isaac sobre Jacó, vai ser próspero, vai crescer, vai ter servos, tudo isso é material. Mas tinha ali naquela palavra algo para o coração dele, tinha ali naquela palavra algo que seria para o resto da vida. Porque veja bem, meu irmão, veja só, eu estou pregando aqui para gente que tem prosperado em todos os níveis da vida. Mas sabe qual, irmão, você está vencendo a primeira fase, que é prosperar, quer conquistar, quer estar bem agora. Mas entenda, a bênção de Deus não é só isso. Sabe qual é a grande questão da bênção de Deus? É você não se perder na bênção. Sabe qual é a grande questão aqui? É você dizer assim: eu fui abençoado, mas eu preciso dar continuidade dessa bênção até para o resto dos meus dias. Quando Jacó passa 20 anos e volta milionário e volta rico, uma das coisas que ele vai falar ali no coração dele, nas respostas dele para o anjo, é assim: eu preciso que o Senhor valide aquilo que meu pai liberou sobre a minha vida 20 anos atrás. Eu não posso somente ganhar, eu tenho que manter. Ei, irmão, que ensino é esse? Eu tenho que manter. E a bênção de Deus foi até o fim dos dias de Jacó e atravessou os seus filhos e seus netos. Porque até quando José era governador do Egito, José, penúltimo filho do Jacó, governador do Egito, onde estava tendo fome na terra de Canaã, onde Jacó estava, você vai ver que Jacó manda os seus filhos, sabe com o que, irmãos? Com grana, com prata, com ouro, para ir comprar as comidas no Egito. Depois que foi os animais, mas primeiro ele vai mandar o quê? Escute, sabe o que é isso? A bênção do Senhor na vida de Jacó. Ele manteve, ele conseguiu manter. O segredo, irmão, não é só você subir, é você manter. O segredo não é você casar bem, é você manter o seu casamento bem. O segredo não é apenas ter filhos, é você ter filhos abençoados, prósperos, com saúde. Quem diz amém? O segredo é esse. O segredo não é abrir um negócio, é você manter, entendendo que Deus é o seu patrão, entendendo que não é seu, é de Deus. Você está entendendo tudo? Aí Jacó vai ter esse efatá, esse desbloqueio, esse entendimento na vida dele. Esse entendimento total que está aqui registrado em Gênesis, no capítulo 28, versículo 22. E essa pedra que hoje pus como coluna será a casa de Deus. E tudo que me deres, certamente o quê?
E de tudo que me deres, certamente o quê? Te darei o quê? O dízimo. O reconhecimento. O reconhecimento. Te darei a honra. Deus precisava das ovelhas, dos bodes, da prata, do ouro. Precisa? Nada. Mas Jacó diz assim: eu faço uma promessa aqui. O Senhor está dizendo que vai comigo. E o Senhor vai me abençoar. Se assim a tua palavra se cumprir, eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui a Betel. E eu vou dizimar nesse mesmo altar de pedra que eu dormi e que eu fiz aqui a coluna. A coluna. Pedra sobre pedra. Coluna. Cruz. Jesus. Vou voltar aqui e vou reconhecer. E eu não vou ser o mesmo homem. E eu não vou ser o mesmo homem. Diga assim: eu não serei a mesma pessoa. Só se você crer, você diz, tá? Pode ficar calado depois dessa noite. Eu não serei a mesma pessoa depois dessa noite. Você diz amém por isso? Fica de pé que eu quero orar por você. Sou instrumental no clima. Deus, ele é Deus de aliança. Deus, ele é Deus de promessa. Irmão, se deixasse, eu emendava a palavra de domingo. Não vou fazer isso não. Eu, se fosse você, não perdia por nada os cultos da 16, 30 e 18. Que vai ser um lugar de encontro. Um segundo lugar de encontro. Primeiro é Betel. Depois vai ser Jaboque. Mas calma, vamos ficar aqui no Betel. Deus, nessa noite, está falando com pessoas que foram revigoradas numa palavra de ânimo, de perseverança. Deus está falando com pessoas que precisam liberar perdão. Deus está falando com pessoas dizendo que vai proteger de toda ameaça natural e espiritual. Deus está falando com pessoas que precisam ter encontro com Ele. Pronto. Encontro com Ele. E esse encontro com Deus se dá através de Jesus. Esse encontro com Deus se dá através do reconhecimento que Jesus é Senhor, único e suficiente Salvador da sua vida. Esse reconhecimento se dá quando você abre seu coração para Ele, irmão. Se você puder, continue aí de olhos fechados intercedendo. Mas eu não posso deixar de perguntar: quem são as pessoas nessa noite que precisam entregar a sua vida a Jesus? Levantam suas mãos no seu lugar. Quem são as pessoas que precisam reconciliar com Jesus, com Deus, através de Jesus nessa noite? Quem já andou no caminho do Senhor e está longe desse caminho, tem que voltar hoje. Essa é a sua Betel, esse é a sua casa de Deus. Onde está você que o Senhor está incomodando? Onde está você que o Senhor está falando? Onde está você? Minha parte eu fiz. Deus abençoe. Vem aqui, eu quero orar por você, querida. Deus da aliança, Deus. Vem cá, filho, eu quero orar por você. Onde está a segunda pessoa? Igreja, feche os olhos e ore. Esteja aí orando.